Olá, tudo bem? Espero que sim. Então, eu estou aqui mais uma semana para poder dar continuidade às nossas atividades do livro do EMAR. Essa semana a gente vai fazer as atividades da página 90 até a 94. Vamos lá? Então, sequência 15. Diversões e leitura. Atividade 15.1. Há muitas formas interessantes de diversão. A professora Márcia fez um levantamento das atividades de lazer preferidas pelos os alunos de sua turma e da professora Débora. Cada criança votou em um único lazer. Veja o resultado mostrado abaixo. Então aqui, ó, novamente nós temos um gráfico de coluna, né, como nós havíamos visto na última semana. Temos aqui, ó, lembra que eu comentei? Título do gráfico. O que o gráfico tá mostrando pra gente? Lazer preferido pelos estudantes do segundo ano. Aqui, ó, lembra? Ó, número de estudantes, ou seja, a quantidade os números que representam a quantidade dos estudantes que votaram, tá? Aqui começa sempre no 0 e vai até o 24, nesse caso aqui. Lazer, quais eram os lazeres? Olha lá, cinema, prática de esportes, jogos eletrônicos e TV, né? Outra coisa importante que eu falei na última aula, olha só, lembra da fonte? O que era a mesma fonte, vocês lembram? A fonte é quem colocou esses dados aqui no gráfico pra gente. No caso, a fonte é a professora Márcia, olha, está escrito aqui, certo? Então agora responda. Quantos alunos votaram em cinema? Então a gente vai olhar lá no cinema, lembrando que a gente vai analisar a barra, ó, do cinema. E vamos olhar até qual número que a nossa barra vai. Olha lá, qual número que é? Número 8. Então isso quer dizer que 8 alunos votaram em cinema, tá? B. Quantos votos foram dados ao lazer TV? Então você vai lá no gráfico, vai olhar TV, vai ver quantos alunos votaram em TV e vai colocar o resultado aqui embaixo. Qual das atividades teve o maior número de votos? Mesma coisa, vai lá no gráfico, olha qual foi a atividade que teve mais votos e vai escrever aqui o nome dela. Quantos alunos votaram? Aqui você vai fazer uma soma, né? A gente vai, para saber o total de alunos que votaram, a gente precisa somar todos os votos. Então a gente vai somar o total de votos do cinema, mais o total de votos da prática de esportes, mais a quantidade de votos aqui dos jogos eletrônicos e mais a quantidade de votos de TV. Aí a gente vai saber quantos alunos no total votaram aqui nessa pesquisa. Tudo bem? Então, atividade 15.2. 1. Juliana contou a seus amigos que sua diversão predileta é a leitura. Ela coleciona livros de histórias e até o dia do seu aniversário tinha 42 livros. Nesse dia, ela ganhou outros 10. Quantos livros Juliana passou a ter? Então, olha lá, nós já temos os dados que a gente precisa saber para fazer isso aqui, ó. A gente sabia que ela tinha 42 livros e ganhou mais 10. Quantos livros Juliana passou a ter no total? Então, você vai fazer aqui, ó, do seu jeito. Qual é a quantidade que ela tem de livros agora? Então, ela tinha 42, ganhou mais 10, ficou com quantos? Resolva aqui no quadrinho rosa da forma que for mais fácil para você. Qual é a forma que você consegue resolver mais fácil, que seja mais fácil para você? Tá bom, ó, resolva do seu jeito aqui. 2. Você acha fácil adicionar 10 a um número? Então, dê o resultado de cada adição. Olha lá. 10 mais 10, ou seja, 10 adicionou mais 10, 11 mais 10, 12 mais 10, 13 mais 10, assim por diante. Perceba que foram adicionados sempre mais 10, ó, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10, até o final. Né? Foi adicionado mais 10 a todas essas somas aqui. Então você só vai resolver, vai fazer 10 mais 10, colocar o resultado aqui. 11 mais 10 e colocar o resultado aqui. Certo? Atividade 15.3. Para o avô de Juliana, o lazer preferido é cuidar de árvores no sítio. Ele ajuda a cuidar do pomar, que não para de crescer. Então, ó, temos aqui as fotinhas do pomar. No final do mês de abril, havia 23 pés de árvores frutíferas. E no mês de maio, foram plantados 9 pés. Quantos pés de árvores frutíferas passou a ter o pomar? Então, olha lá. Então, no mês de abril, eu estou vendo que tinham 23 pés. Aí ele plantou mais 9. Quantos pés ficaram? Tá? B. No mês de maio, havia 32 árvores frutíferas do pomar. No final do mês de junho, Juliana e alguns colegas contaram 40 pés de árvores frutíferas. O que aconteceu durante o mês de junho? Então, olha lá.
no mês de maio, tinham 32 árvores. Só que no mês de junho, quando contaram, haviam 40, haviam mais árvores. O que aconteceu aí? Por que que num mês tinha 32 e depois tinham 40 árvores? O que aconteceu? Foram plantadas mais árvores? Quantas árvores? Então, resolva aqui nessas linhas, da forma que for mais fácil para você, esse cálculo aqui. Tudo bem? Atividade 15.4. Juliana precisava encontrar o resultado de 25 mais 9. Juliana fez 25 mais 10, que é igual a 35, e tirou 1 desse valor, encontrando 34. Você concorda com o que ela fez? Vou explicar o que ela fez aqui. Então, ela tinha que fazer 25 mais 9, certo? Era a conta que ela precisava fazer. Só que ela fez 25 mais 10. Por que que ela fez 25 mais 10? Porque sempre que adiciona mais 10, não é mais fácil de calcular? Por exemplo, 25 mais 10, 35. Ou 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. E assim por diante. Então, é mais fácil a gente adicionar 10 do que adicionar 9. Concordam? Então, ela fez 25 mais 10, que é igual a 35. Só que ela não queria saber quanto era 25 mais 10. Ela queria saber quanto era 25 mais 9. Então, depois que ela fez 25 mais 10, que é igual a 35, ela tirou 1. Por que que ela tirou 1? Porque 9 mais 1 é 10, que foi o que ela somou. Então, ela tirou esse 1 para, simbolicamente, esse 10 voltar a ser o número 9. Então, é por isso que ela fez, ó, 25 mais 10, que é igual a 35, e tirou 1 desse valor. Chegou o resultado de 34. Se eu fazer 25 mais 9, vai dar 34 também. É que se eu somar a 10, é mais fácil de encontrar o resultado. Então, ela fez 25 mais 10 e tirou 1, por quê? 10 menos 9 aqui, desculpa, 10 menos 1 é igual a 9 que ela precisava saber. Tá? Então, você concorda com o que ela fez? Eu concordo com o que ela fez. Né? Porque se ela fez 25 mais 10, que é 35, menos 1, 34. Tá? Agora tem um exercício que vai ajudar vocês a entenderem melhor isso aqui, olha só. Use a maneira de Juliana para encontrar o resultado de cada adição. Então vamos lá, como é que a gente ia fazer igual ela? Em vez de a gente fazer aqui, ó, 12 mais 9, nós vamos fazer 12 mais 10, né? Por quê? 12 mais 10 é igual a 22. Só que como é um 9 aqui, nós usamos o 10, nós temos que fazer menos quanto? Menos 1. Então, 12 mais 10, 22, menos 1, 21. Vai fazer a resposta aqui. Então, você vai fazer isso para todos os cálculos aqui, tá? Vai fazer 21 mais 10, depois o resultado menos 1, 32 mais 10, o resultado que der menos 1 e assim por diante, igual ela fez aqui. Certo? Facinho de fazer, super tranquilo. Atividade 15.5. A turma de Marcos se diverte muito com o jogo do bafo, um jogo de figurinhas muito conhecido. 1. Resolva os problemas. Marcos iniciou o jogo com 26 figurinhas e terminou com 40 figurinhas. O que aconteceu durante o jogo? Olha lá então, mais uma vez. Quando ele começou, ele tinha quantas? 26. Mas quando ele terminou com 40. Então ele terminou com mais ou menos do que ele começou? E se ele terminou com mais, quantas a mais? Tá? Então aqui você vai fazer o seu cálculo e vai colocar o resultado aqui. Certo? B. Pedro começou o jogo com 32 figurinhas e terminou com 16. O que aconteceu durante o jogo? Olha aqui, outro caso. O Pedro começou o jogo com 32, mas quando ele terminou, ele só tinha 16. Então ele terminou com mais figurinhas ou menos figurinhas? O que aconteceu aí no jogo? Tá? E se ele perdeu, quantas ele perdeu? Tá? C. Otávio tinha algumas figurinhas. Ganhou 13 e terminou com 28. Quantas figurinhas ele tinha no início do jogo? Vamos lá. Então, a gente precisa saber o quê? Que ele terminou com 28. Porque quantas figurinhas ele tinha no início do jogo? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele terminou com 28. Certo? Então, aqui ele está nos dizendo que ganhou 13. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o número que ele terminou, menos, vamos subtrair a quantidade que ele ganhou, que foram 13. Assim, a gente vai descobrir com quantas ele começou. Certo? Então, a gente vai pegar o número que ele terminou,
menos o número que ele ganhou, aqui ó, 13, e vamos descobrir, o resultado vai ser a quantidade de figurinhas que ele começou, que ele tinha no início do jogo, certo? Então, é só isso. Aí aqui você vai colocar o seu cálculo, tá? Então, quanto ele terminou, menos subtraiu quanto ele ganhou, o resultado é quanto ele tinha no início do jogo. Tudo bem? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Bons estudos!